Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Eu sou o Claudinho, artesão, o anjo das orquídeas. Sempre dou dica de cultivo para as orquídeas aqui no nosso canal e também no grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul, o nosso grupo no Facebook, né? Agora com mais de quase 33 mil novos membros, todos unidos em prol das orquídeas. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, vocês que estão ligadinhos nos nossos vídeos, os novos iniciantes do cultivo de orquídeas, para as pessoas que já fazem parte desse cultivo, as que já são profissionais, digamos assim, ou que querem ser profissionais, se tornar pessoas exímias no cultivo, estão aqui com a gente ligadinho nas nossas dicas e dando certo, a gente com uma videoaula para que vocês possam aprender cada vez mais. Muito obrigado, fica ligadinho aqui nas dicas do Claudinho Artesão. São dicas simples, mas são dicas verdadeiras e fáceis e que funcionam. São dicas 0800 minhas do Claudinho, direto de Maceió, para todo o cantinho do Brasil e para qualquer lugar do mundo. Então, eu trouxe algumas plantas que vocês possam conhecer. Para quem não conhece, vai conhecer. Para quem já conhece, vai passar a conhecer mais ainda. Aqui é uma vanda, né, gente? Ela é cultivada assim, ela é de origem tailandesa ou asiática. Mas agora com a globalização, a gente pode encontrar ela em exposições também e pode encontrar em hipermercado. Ela é cultivada assim mesmo, sem nada, sem substrato nenhum, num cachepôzinho de plástico, mas vai bem também em cachepô de madeira. Ela também vai muito bem com cascas de madeira, vai bem em árvores. Ela vai muito bem, ela gosta muito do clima do Brasil, porque é um clima mais misturado, digamos. É quente, frio, tá uma muvuca só, né? E ela vai muito bem. Muito parecido com o clima de Maceió também. Trouxe algumas bifrenárias, que são essas aqui, né? Bifrenárias, gente, são de origem de Minas. Não quer dizer que só tenha naquele estado. Ela é encontrada com mais facilidade lá. E porque ela é de origem lá, foi catalogada lá, enfim, né? Tem toda a história das plantas. Bifrenária gosta de sol, gosta de vasinho também de plástico, mas pode cultivar ela em vaso de madeira, pode cultivar ela também de forma epífita, em galhos, em tocos, em troncos, enfim. Algumas plantas a gente vai aprender aqui que a gente vai ter mais facilidade no cultivo de vaso de plástico e outras no cultivo de madeira. Por isso que é importante, o primeiro tópico que a gente trouxe aqui para vocês verem foi identificação da planta. É importante. A gente tem que identificar a planta para a gente aprender ou para a gente dar o melhor cultivo para ela que ela possa florir, para que ela possa enraizar, para que ela possa se tornar uma torceira, uma matriz e não morrer, né, gente? Porque não adianta também ter as orquídeas e não saber cultivar. Elas morrem sim. Porque orquídeas se dividem em gênero e depois espécie, se classificam e subclassificam em nomes. E a cada 10 anos eles vão subclassificando, eles vão tornando ainda mais fácil, simplificando e simplificando os nomes. E vai ficando ainda mais difícil. Por isso que é importante aprender os gêneros direitinho, depois subdividir, né? A gente sabe que tem os oncídios que são grandes, tem as catleias, que é um outro gênero muito grande, nossa, e elas têm aqui, tem as catacetinas, enfim, tem outras, né? Então aqui eu trouxe mais uma vanda, trouxe Piscichop papilo, essa aqui que eu chamo ela de girafinha, ou oncídio papilo. Ela é uma planta muito linda, gente, muito fácil o cultivo, ela vai muito bem em vasos de barro, né? E trouxe também umas phalaenopsis aqui para vocês verem, aliás, duas phalaenopsis. Trouxe essa grande aqui para vocês verem, olha que linda, como ela tá linda o vegetal, né? Cultivado em vaso de plástico, bem furado, drenado, com cascas de madeira. Essa é uma outra pequena com esfagno. Vaso menor é uma vanda mini e vai muito bem. Vaso com muita drenagem, ó. Furado totalmente. Entenderam? Porque para cada espécies de planta, para cada planta, há um cultivo sim diferente. Eu já tenho uma outra aqui para vocês verem. Sarcoglotes, já gosta de terra, entendeu? Já é por isso que vocês têm que aprender a identificar a planta e a espécie para dar a melhor forma de cultivo. Terra, sombra, sarcoglotes é assim. Lembra como tem também grapetes, que são espatoglotes. Os epidendros gostam de terra. Os cirtopódios gostam de um pouco de terra. Não é sufocar a terra no cirtopódio. É pouquinha terra, mas eles gostam.
Entenderam, gente? Então, eu trouxe mais um ponto muito importante, eu até anotei aqui para vocês verem. A gente tem que identificar a planta, faz uma plaquinha, coloca. É o primeiro passo importante para quem quer ter orquídea. Anota, pega uma agenda, um caderno, pega uma caneta, um lápis, anota os nomes. Muito fácil. Identificou a planta, dá nome, coloca direitinho lá, faz como o Claudinho. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi a identificar. Eu sei que os nomes são bem complicadinhos, às vezes foge da mente. Mas você fazendo isso, vocês vão aprender. Foi assim que eu aprendi e vocês vão aprender sim. É muito importante. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto importante, né? As plaquinhas eu já falei, é saber respeitar o cultivo de cada um. Tem gente que cultiva muito bem cascas de coco, né? Desde que lavado e tratado. A gente já deu dicas importantes aqui no nosso canal. Mas tem gente que não acerta cultivar em casca de coco e acerta cultivar em madeira. Nessa madeira simples aqui, ó. Tá vendo? Aqui são catileias, são cultivadas em madeira e vai muito bem. Vanda, cachetas de plástico ou cachetas de madeira. Bifrenária vai em toco, mas também vai em plástico. Que coisa, né, gente? Então, é muito importante saber respeitar o cultivo de cada um. Eu gosto de todos os cultivos. Tanto é que tenho cultivado em madeira, de sanção do campo, mas tenho em caibros, madeiras de demolição, como tenho em toco de goiaba, de acerola. Tenho também maçaranduba. Eu também tenho em vasos de cerâmica, furado e drenado. Esse é o primeiro ponto importante, que é ter muitas orquídeas, que é aprender a cultivar. Faz um mix. Não adianta ter orquídea só em madeira, porque existem espécies que não gostam de viver em madeira, como o Pisciops. Ela gosta de manter um pouco mais de umidade, então o vaso nela, com cascas de coco. Entendeu? Como celogine, cristata, já os catacetos madeira. É por isso que é importante adotar todas as formas de cultivo. Vaso de plástico, vaso de barro, toco, madeira, vaso de plástico furado. E é isso, a gente vai aprendendo cachetas de madeira e com isso a gente vai diversificando o nosso cultivo e a gente vai tendo experiência também. Qual o melhor lugar para as orquídeas, né? Madeira, tronco ou vaso, todos são muito bons. O vaso é muito bom para as orquídeas, o Cíndio principalmente ama. Miltônias gosta. Quais as outras que gostam? Phalaenopsis ama também vaso de barro desde que furado. Eu tenho Phalaenopsis em plástico, Phalaenopsis em toco, Phalaenopsis em gradezinhas de arame. Onde você coloca, vai olhando, vai sentindo o cultivo e elas vão se mostrando. Se tá bem, deixa ela no cantinho. Se não está, muda totalmente a planta. Pois é, o que foi mais que eu anotei aqui, o melhor lugar, né? São todos. Vaso plástico, de barro, madeira, toco, tronco, bolacha. Elas gostam de tudo, gente. Agora tem que saber identificar para saber qual é que gosta. Porque tem umas que vai bem em vaso e tem outras que não vão. A celogine ama vaso de barro. Entendeu? Ela vai se manter sempre gordinha. Eu coloquei também regas. Como faço para não errar as regas? Então, gente, é muito importante, porque tem muita gente que tem dúvida. Como é que eu faço para não errar? Então, o primeiro passo para não errar na hora de regar é só molha a planta quando ela estiver seca. Por exemplo, essa daqui ela foi regada, né? Ela foi molhada. Dá para ver que as raízes elas estão um pouco verdes, né? Mesmo dentro. Por fora, aparentemente, parece que elas estão secas, mas ela não está. Olha como ela tá linda, o vegetal, né? Uma Phalaenopsis longe de praga, olha que linda. Mas a gente percebe, porque o vaso é transparente, que ela ainda está verde. Então, quer dizer que ela ainda está úmida. Ela não pode molhar agora. A gente vai ter que esperar uns 2 dias ou uns 3 dias até que a raiz esteja totalmente branca para voltar a molhar. Então é isso. Você não erra quando você faz isso. Só molha a planta quando ela estiver precisando de rega. Mas, Cláudio, aqui é muito quente. Molha o piso, molha o espaço, borrifa. Não molha demorando muito. Mangueira é ótimo, porque além de molhar e nutrir as raízes, deixar o ambiente úmido, ela elimina também praga. Os jatos, a força da água, faz limpar as folhas. É muito importante também para as plantas. Eu anotei também aqui um outro ponto muito importante, né? Todas as formas são certas para a orquídea. Exemplo, o Oncidium lanceâneo. Tem um Oncidium lanceâneo, gente, que você pode ter ele
em vaso, como um Oncídio Pisciops papilio, que é esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês que ele tá tão lindo, ó. Esse é o Pisciops papilio, tá vendo que lindo? É a flor da eternidade, né? Conhecido como a flor da eternidade. A gente não corta a haste e ele vai fazer várias floradas. Termina uma flor, vem outra. Termina uma flor. E isso se estende pelo ano inteiro. Ele é muito lindo. Eu até já pintei meu rosto aqui no canal de girafa. Batizei como girafa. Olha a saúde da planta. Ela requer um cuidado maior, ela não gosta de viver em toco porque ela seca muito fácil a raiz. Então eu coloquei uma casquinha de coco aqui, ó, dá pra ver lavada e tratada, e coloquei o Pisciops papilio. É por isso que é importante identificar a espécie. Identificou, já sabe qual é o cuidado que deve ter com ela. Oncídio Pisciops, ou papilio, né? Ou Oncídio papilio, ela gosta de um pouco mais de rega, não pode viver molhada. Mas aí vai segurar um pouco mais a umidade, a casca de coco. E daí a gente molha em dias espaçados. Assim, a gente vem trazendo nos vídeos o passo a passo para que você tenha mais facilidade no cultivo. Aqui tem algumas capileias labiatas que vão muito bem em toco, em madeira, porque são plantas principais. Mas já tem as BL6 que não gostam de madeira, só se desenvolve bem em vaso. Muita gente não sabe, né? Mas agora vai ficar sabendo. Porque as BL6 ou os híbridos L6, enfim, são tantas, né? Eles fazem cruzamentos, eles fazem hibridações. Eles pegam a Miltônia, pegam a Brácia, pegam a Catileia, pegam várias plantas, cruzam e fazem um novo híbrido. Aí às vezes você coloca na madeira, ele não vai bem. Já coloca no vaso de plástico e vai entender, né? Por isso que é importante identificar. Eu anotei também aqui para você, o Filo também ama vaso de barro, porque o vaso de barro vai manter a caqueira fria. O vaso, a gente chama aqui caqueira, né? Na minha região, no Nordeste. O vaso de barro vai dar umidade para a planta. O Bubufilo ama a umidade. Existem muitas plantas como Protocheias gosta também, Coelogine, o Celogine gosta também de umidade, de viver um pouquinho, Sarcoglotis ama. É assim que a gente vai descobrindo, é assim que a gente vai mantendo as plantas e é assim que a gente vai aprendendo com elas, porque elas vão se mostrando se gostam ou não. Anotei também as terrestres, quais os cuidados que se deve ter com as plantas terrestres. Então, eu trouxe Sarcoglotis aqui, né? Porque para simplificar, mas a gente sabe que tem outras plantas, né? Como Grapeto, Spatoglotis, tem Aplicata, tem a Unguiculata, aquela que tem cheirinho de uva. Mas os essa daqui já não pode bater sol, ela derrete totalmente, escondida, levando sombra o dia inteiro. Diferente das Grapetes ou das Spatoglotis, as Grapetes que vocês têm no jardim. Quer cultivar grapete, coloca diretamente no chão. Quer cultivar grapete num vaso de barro, num vaso de cimento, num vaso de plástico, com uma terrinha bem solta, com cascas de madeira, ela ama, recebendo iluminação pela manhã ou à tarde, elas amam. Até o sol pode bater? Pode. Agora cuidado, porque as orquídeas terrestres, quando estão no chão, elas têm mais facilidade com pragas como lesmas, caramujos, insetos, grilos, enfim, um monte de pragas, né, gente? E quando for dar banho nelas, coloca o dedinho, o jato bem forte, para lavar as folhas, para limpar os fungos. E assim a planta vai se manter bem bonita. Coloquei também aqui esfagnos, carvão. Funciona, toco de madeira, tudo funciona. Às vezes não funciona para uma pessoa, mas funciona para outra. O carvão é importante lavar, deixar de molho, colocar um pouco de água sanitária, o que boa. Cada lugar, cada região chama, né? Tem uma pronúncia. Deixa lá por alguns minutos, né? Para uma quantidade você coloca dois copinhos, né? Aquela tampinha de água sanitária ou de que boa, coloca dentro para retirar o tanino também que tem, é igual a casca de coco. O carvão tem tanino, tem que fazer esse processo para depois estar utilizando nas orquídeas. Eu não me adaptei muito bem com carvão, mas tem muita gente que faz uso e funciona, então tem que respeitar. Deixa eu ver o que mais. Carvão, esfagno. Já eu gostei um pouco de esfagno, aqui é mais quente para o Nordeste. Esfagno vai bem para regiões mais quentes. Se for regiões úmidas, não pode.
Que coisa, né, gente? A gente com o Claudinho trazendo mais dicas pra vocês. Tudo pra vocês merecem. Então é isso. Aí eu anotei também aqui cascas de coco. Eu já falei, né? Cascas de coco lavada e tratada, o mesmo processo do carvão. Deixa de molho durante 10 dias e vai trocando a água. No 10º dia você utiliza a casca de coco. Já retira todo o tanino da casca de coco. E é assim, dá pra usar todos os tipos de orquídea casca de coco, até cataceto. Eu tenho cascas de coco, cataceto plantado em casca de coco e funciona muito bem, né? O fedorentinho eu coloquei, é uma receita para passar para vocês, né? A receita do fedorentinho ele é um enraizador que serve para todas as orquídeas. Você pode colocar em vanda, em ocídeos, em bráceas, enfim, gente. 2 copos de água para 2 punhados de feijão. Coloca numa vasilha, numa bacia de plástico e deixa reservado. No 5º dia útil ele vai fermentar e vai ficar fedido. Coloca 2 litros de água, mistura, coa e vai borrifar. Coloca dentro do borrifador, porque vai dobrar a receita quando você adiciona os 2 litros de água. O feijão descarta, né? É só o líquido que você vai usar. Mistura bem e borrifa na planta. Toda a planta. Borrifa no vegetal, borrifa nas raízes e as plantas vão ficar lindas. Pode fazer diariamente? Não pode. Pode fazer uma vez por semana? Pode. A cada 15 dias, uma vez por mês. É o suficiente para as plantas. Dia de chuva, com flor, sem flor. Quando não puder fazer, não faz. Pode dar um tempo? Pode. Entenderam, gente? Aí eu coloquei também aqui luz, regas e ventilação. Luz, regas e ventilação é primordial para as plantas. Tem que ter iluminação para fotossíntese. Tem que ter iluminação para os brotos, para a planta ter força. É cálcio. Luz é cálcio para as plantas. Elas precisam, é importante. A gente precisa, imagina as orquídeas, né? Postar aqui mais uma videoaula do Claudinho Artesão, Anjo das Orquídeas. Muito obrigado pelo carinho. Beijo pra vocês. Eu estava com saudade. As nossas videoaulas, gente, é assim um pouquinho mais séria, né? Porque eu grito tanto, né? Aí ficam perguntando, Cláudio, cadê suas risadas? Cadê suas risadas? Ah! Tá aqui minha risada, meu amor. Né? A gente vem de uma forma mais ponderada, falando, mostrando. A videoaula pede isso, mais atenção. Porque se começar a gritar, vocês não prestam atenção. Vocês só vão querer saber dos gritos. Muito obrigado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!